Olá, gente, bom dia. Quanto tempo resolvi aparecer por aqui? Pois é, né, minha gente? Que a necessidade não faz. Enfim, e aí, como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando direitinho em casa? Espero que sim, viu? Antes de começar a aula, gostaria só de dizer que eu estou com muita saudade de vocês, torcendo para que essa situação se resolva logo, para a gente voltar à nossa rotina de sala de aula, de ficar pedindo aluno para ficar quieto, para fazer silêncio. Mas enquanto isso não acontece, vamos ficar conversando por aqui, certo? Nós já havíamos falado sobre as evidências da evolução da vida, trazendo uma discussão sobre algumas teorias que foram defendidas em épocas passadas e as que que são mais aceitas atualmente. Nós falamos sobre o fixismo, sobre o transformismo e sobre a seleção natural. Então, só para refrescar a memória de vocês, o fixismo é a teoria que defende que as espécies, todos os seres vivos foram criados por um ser divino e que esses seres vivos eles não passam por nenhum tipo de transformação, ou seja, são seres imutáveis, que não se modificam ao longo dos tempos, ao longo dos anos. Uma teoria que se opõe ao fixismo é a teoria do transformismo. Então, a teoria do transformismo é a ideia de que os seres vivos eles se modificam ao longo dos anos. Só que quando essa teoria ela foi proposta, os cientistas eles não souberam de fato como defender essa teoria. Então, eles acreditavam que ocorria sim uma transformação, só que não sabiam explicar de fato como. E aí, nisso, nós temos a seleção natural. Essa teoria foi desenvolvida por Charles Darwin e a gente havia discutido como que ele chegou a esses postulados, que foi a questão relacionada à viagem que ele fez às Ilhas Galápagos. Nós já havíamos falado também um pouco sobre o processo de adaptação que entra nesse contexto de seleção natural. O processo de adaptação é a capacidade que todo ser vivo tem de se adaptar a um determinado meio. Então, seres vivos têm características específicas que os permitem sobreviver e se reproduzir em determinadas condições ambientais. Esse processo de adaptação sempre vai estar relacionado às condições ambientais e à questão da alimentação. Por quê? Porque se ele não se adapta à questão alimentação, ele não vai conseguir sobreviver. E aí nós temos aqui dois exemplos de condições ambientais extremas. O urso polar, onde ele está adaptado às condições ambientais frias e a um tipo de alimentação também específica. E nós temos o camelo, que é um animal típico de regiões quentes, então ele já está adaptado a sobreviver em regiões com clima quente e seco. Nesse contexto de adaptação, nós temos algumas características. Essas características são tipo truques que os animais, que os seres vivos usam para se adaptar. Lembrando que o processo de adaptação está relacionado também à questão da alimentação e sobrevivência, como eu falei para vocês. Então, nós temos no livro de vocês, aborda apenas a camuflagem. Eu optei por colocar também o mimetismo só para vocês terem mais ou menos uma noção que dentro da natureza existem vários tipos de adaptações. As mais conhecidas são a camuflagem e o mimetismo. A camuflagem é o conjunto de características morfológicas. Essas características morfológicas vão estar relacionadas à forma de algum órgão desse indivíduo. Digamos, o tamanho da cabeça, o tamanho do pé, o formato do corpo, enfim, e características fisiológicas. Essas características fisiológicas estão relacionadas à funcionalidade do organismo. Então, camuflagem, conjunto de características morfológicas e fisiológicas presentes em um ser vivo que o confere a capacidade de assemelhar-se ao meio ambiente. Então, é uma característica específica de determinados seres vivos e eles utilizam essa característica para a questão da sobrevivência. Ora para alimentação, ora para defesa. Por quê? Porque quando um organismo tem essa capacidade de se camuflar, ele consegue se esconder, digamos assim, se esconder dos seus predadores e
consegue escapar com maior facilidade. E o mimetismo é a adaptação na qual o organismo possui características que o confundem com o indivíduo de outra espécie. Então, em síntese, o mimetismo é a arte de imitar o outro. Percebam que a gente não tem isso só entre os humanos. Então, os outros animais, aliás, também possuem essa característica de imitar um outro animal e eles utilizam desse mimetismo também para a questão da alimentação e sobrevivência. Os camaleões, eles possuem uma capacidade de alterar a sua cor de acordo com a temperatura do seu corpo e também relacionada à interação com outros indivíduos. Um outro exemplo, nós temos uma mariposa, percebam na ilustração. Nós temos a coruja, aqui olhando na foto, como ela consegue, como ela fica bem parecida com os troncos dessas árvores. Então, também uma característica de camuflagem. E é bem legal, né? Porque às vezes você está na rua, queria também ter esse poder de se camuflar para não, sabe, se esconder de algumas pessoas. Acontece isso muito. E nós temos a raposa do Ártico, que é o exemplo que é abordado no livro. E ela possui uma capacidade muito interessante, muito esperta, inclusive. Por quê? Porque quando é no inverno, ela possui essa pelagem branca, o que dificulta a sua localização, ou seja, ela acaba enganando outros animais e ela usa isso tanto para se defender quanto para se alimentar. E aí, quando passa o inverno, começa a chegar o verão, o que é que ela pensa, né? Ora, vou ficar com essa pelagem branca, se os outros animais vão conseguir me identificar com facilidade. Aí ela vai lá, o que é que ela faz? Ela muda a pelagem dela para ficar com essa tonalidade um pouco mais amarelada, mais marrom. E aí ela continua, esperta, se escondendo dos outros animais, já que está no verão, as árvores ficam mais secas, as folhas também, então ela consegue manter essa capacidade de se camuflar. E eu coloquei aqui um exemplo do mimetismo, um exemplo típico, já que eu falei, só lembrando, que seria o mimetismo? É a capacidade de um ser vivo de imitar o outro, no caso de um animal imitar o outro. E um exemplo bem típico é a cobra coral. Então, no Brasil, nós temos a cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa. A cobra coral falsa, o que é que ela pensa? Já que a cobra coral verdadeira, ela é peçonhenta, ou seja, ela possui veneno e pode matar uma pessoa, ela simplesmente imita as características físicas da cobra coral verdadeira para que ela possa ser confundida com essa cobra coral verdadeira. Então, é um exemplo de adaptação de mimetismo. Dito isso, nós vamos falar agora sobre os registros fósseis. Para entendermos o processo de evolução, é preciso considerar uma escala de tempo geológico, ou seja, milhões e milhões de anos. E aí, como que os pesquisadores conseguem desenvolver essas teorias considerando essa escala de tempo geológico? Um dos principais recursos para o estudo da evolução e também de outras ciências relacionadas à questão do tempo geológico é o registro fóssil. Então, os fósseis são vestígios de seres vivos que já se extinguiram e foram preservados, e eles podem ser preservados em rocha. Nesse contexto, nós temos as assembleias fossilíferas. O que são essas assembleias fossilíferas? São um conjunto de fósseis de espécies diferentes em um mesmo ambiente. E aí nós temos o livro aborda a biota de Ediacara e a biota de Bugestiel. Pronúncia mais ou menos assim, seria mais desfácil, viu? Então, o que seria essa biota? É um conjunto de seres vivos, podem ser animais ou plantas que habitam, ou, no caso dos registros fósseis, que habitaram um determinado ambiente. Já quase finalizando o capítulo, nós temos a ancestralidade e parentesco. É possível comparar os membros anteriores de algumas espécies. Então, nesse caso aqui, apesar de terem funções diferentes, elas possuem
estrutura óssea semelhante. Isso porque eles tiveram a mesma origem embrionária, logo, eles possuem um mesmo ancestral comum. Esses exemplos possuem a mesma origem embrionária, a questão da organização, só que possuem funções diferentes. A asa do morcego é utilizada para o voo, a nadadeira da baleia é utilizada para a questão da natação, certo? E aí, nesse contexto, nós temos os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Então, primeiro vamos falar sobre os órgãos homólogos. O que são os órgãos homólogos? São aqueles que apresentam a mesma origem embrionária, ou seja, eles possuem o mesmo ancestral comum, mas nem sempre têm a mesma função, ou seja, eles vão desempenhar funções diferentes a depender do organismo. Nesse contexto, nós vamos ter a divergência adaptativa. Órgãos homólogos exercem funções diferentes. Aí nós temos os órgãos análogos. Possuem a mesma função, mas origem embrionária diferente. Exemplo, asas dos insetos, dos morcegos e das aves. No caso, o morcego, tanto o morcego quanto uma borboleta, possuem asas. A asa, tanto no morcego quanto na borboleta, desempenha a mesma função, que é o quê? O voo, mas não possuem a mesma origem embrionária, ou seja, eles não possuem o mesmo ancestral comum. Isso nós vamos ter a convergência adaptativa, órgãos análogos que exercem funções semelhantes, ou seja, a convergência adaptativa é quando nós temos indivíduos que não possuem o mesmo ancestral comum, mas órgãos que desempenham a mesma função. No caso da asa do morcego, a asa da borboleta, a asa de algumas aves, possuem a mesma função, que é o voo, mas não possuem o mesmo ancestral comum, ou seja, não tem a mesma origem embrionária. Então, só para a gente recapitular, que foi discutido na aula de hoje, as teorias evolucionistas, nós falamos sobre o fixismo, que é aquela teoria que defende que todos os seres vivos têm uma origem divina e não passam por nenhum tipo de transformação. Falamos também sobre o transformismo, que fala que os seres vivos eles passam por uma modificação ao longo do tempo, ao longo dos anos, e a seleção natural, onde nós temos o processo de adaptação e seres vão se adaptando ao meio onde estão inseridos. Falamos também sobre o processo de adaptação, citando como exemplo a camuflagem, que é a capacidade que um indivíduo tem de se esconder em um determinado ambiente, e o mimetismo, que é a capacidade que determinados organismos possuem de imitar outro. Falamos também sobre os registros fósseis, que são extremamente importantes para compreender a evolução, são os principais meios de estudos para estudar a evolução e estudar outras ciências. Falamos também sobre, dentro desse contexto de ancestralidade, os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Relembrando, os órgãos homólogos possuem a mesma origem embrionária, só que vai desenvolver funções diferentes. Citei como exemplo a asa do morcego, a nadadeira da baleia, o braço do homem, possuem a mesma origem embrionária, só que funções diferentes. Nesse contexto, nós temos a divergência adaptativa, que é quando nós temos órgãos homólogos e funções diferentes. Temos também os órgãos análogos, que possuem origem embrionária diferente, ou seja, eles não vão ter o mesmo ancestral comum, só que vão ter, os órgãos vão desempenhar a mesma função. Citei como exemplo a asa do morcego e a asa da borboleta. São indivíduos que não possuem o mesmo ancestral comum, mas possuem órgãos que desempenham a mesma função. Nesse contexto, nós temos a convergência adaptativa, que é quando o indivíduo não possui a mesma origem embrionária, mas desempenha a mesma função. E deixei aqui para vocês lembrarem, quando forem mandar atividade ou alguma coisa do tipo, nós temos o nosso e-mail, que é biologia e química, nono ano, @gmail.com. Coloquei também o WhatsApp, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, podem mandar mensagem também nesse número do WhatsApp, que assim que eu puder, eu respondo. Certo, gente? Então,
Por hoje é só. Depois dessa aula, o grupo vai ficar aberto para dúvidas, para algumas considerações e espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, podem perguntar no grupo ou no WhatsApp, que estarei disponível para tirar possíveis dúvidas. Beijo e até a próxima aula.